Amigos, continuando o meu trabalho com Hegel, com a dialética hegeliana, devo dizer que eu ressaltei no vídeo anterior exatamente as vinculações de Hegel com Aristóteles, né, com algumas modificações que eu quero apresentar hoje. Alguns elementos desse pensamento hegeliano, quer dizer, previamente assim analisado, precisam ficar claros. E um deles é exatamente a relação com Aristóteles. Aristóteles também fala na essência, que é ligada à substância do ser. Mas em Hegel, a essência passa a ser, evidentemente, algo mais do que puramente essência e substância. Ele analisa o objeto a partir da essência, sem negar a substância. E mais do que isso, dentro do processo dialético, do processo de mudança, aparecem algumas categorias da dialética que serão famosas depois, inclusive, na tradição marxista. A essência se torna também aparência. A aparência, existe a questão da aparência, porque a aparência também se modifica. Mas é essencial também ressaltar algumas outras discussões, alguns outros problemas recorrentes na história da filosofia. Eu disse no vídeo anterior que Hegel tinha muito de platônico. Eu não quis dizer de forma alguma que Hegel era platônico. E também a teoria das ideias de Platão, a teoria do realismo das ideias, não pode necessariamente ser aplicada a ele. Eu quis dizer apenas, a título de analogia, que o modelo da ideia absoluta é um modelo, digamos assim, supostamente ideal, absoluto, entendeu? E isso se caracteriza exatamente por ser uma ideia absoluta porque ela não tem fraturas. Esse modelo de ideia absoluta, liberdade, natureza, Estado, homem, sociedade civil, já contém em si alguma coisa de contraditório com a dialética, com o movimento, que se entende que é absoluto, quer dizer, a solução da dialética hegeliana para Hegel, com essa suposta contradição, é exatamente colocar a figura de Deus, e é também muito importante ressaltar isso aqui, por trás dessa ideia absoluta, não necessariamente criando o mundo, quer dizer, criando o mundo, mas de uma maneira muito específica, muito particular, que é analisando no particular, quer dizer, se limitando no particular, esquecendo-se. Essa frase é famosa, eu gosto de sempre ressaltar. Para Hegel, Deus movimenta o mundo, esquecendo-se dele progressivamente. Deus não pode abarcar o mundo como um todo. Então ele vai formando o mundo, ele vai constituindo o mundo, se esquecendo do mundo, se esquecendo dessa realidade, na medida em que ele atua no mundo de maneira a constituir através da Aufhebung, da tese, antítese, síntese. A ideia absoluta analisa o mundo, observa o mundo, se interage com ele, e a partir dessa interação surge uma outra realidade, o terceiro incluído, que dá seguimento, dá movimentação ao mundo. É a tríade dialética. O espírito subjetivo se identifica com essa ideia absoluta, com essas ideias absolutas, ou pelo menos as compreende, e constitui também ele próprio o conhecimento. E esse conhecimento é o conhecimento do mundo, o conhecimento do movimento do mundo. Como dizia um antigo professor meu, a partir de Hegel, o homem sabe o sabido, sabe o que soube antes, porque agora existe um antes e um depois do conhecimento. Mas eu me lembro, fundamentalmente, com essa tríade dialética baseada na ideia absoluta, eu me lembro fundamentalmente de um professor que falava exatamente sobre a similitude que isso tem com a visão, a tentativa de associar a dicotomia sujeito-objeto que está presente em Hegel, de Descartes. O Descartes tenta colocar Deus exatamente como num triângulo entre essas duas figuras, porque se não colocar dessa forma,
Não é possível efetivamente ao espírito subjetivo compreender uma realidade. A dialética não existiria, como não existiria o racionalismo, se não fosse possível não a ideia de Deus, mas também a ideia de um ser em geral que pode ser compreendido, mas que está de uma certa maneira predado. Predado significa as ideias, os conceitos estão inseridos ou têm uma adequação com o ser em geral, seja ele em que concepção filosófica for. O ser em geral deve ser compreendido pelo sujeito na medida em que ele o torna objeto de sua observação e é apreendido pela razão e pela sensibilidade, se quisermos falar de Kant. Mais do que isso, como nós vimos no caso do vídeo anterior, Marx analisa essa situação toda, percebendo que as ideias, a ideia absoluta se encarna no concreto, ela se encarna no concreto como o espírito objetivo e é observado pelo espírito subjetivo, pelo sujeito, que compreende essa realidade e tem a capacidade de entender o movimento dessa realidade, sabe o sabido. Então, de uma certa maneira, essa ideia absoluta não é propriamente uma secreção, digamos, da ideia. Não é que a ideia venha propriamente antes, quer dizer, ela está predada, evidentemente, ela vem antes do sujeito, espírito subjetivo, mas ela só tem validade na medida em que o sujeito, o espírito subjetivo, consegue apreendê-la a partir da objetividade. Isso também nos remete a Descartes, com o princípio da ideia objetiva de razão, ou seja, quando surge a dicotomia sujeito-objeto, a razão percebe alguma coisa que está fora dele. É um custo realmente livrar-se dessas afirmações do dogmatismo stalinista de que a realidade está fora de nós, que a razão apreende uma realidade que está fora de nós. Evidentemente, isso é uma das coisas mais difíceis na história da filosofia desde Descartes e do nascimento do racionalismo. Porque, na verdade, todo mundo sabe que a maneira de apreender o mundo só se dá efetivamente pela subjetividade. Mas se não houver certeza da existência, ou não houver, evidentemente, um meio pelo qual nós possamos nos relacionar seguramente com o mundo, fica efetivamente em pauta a certeza. Fica realmente em pauta ou em suspenso a questão da possibilidade de conhecimento, tantas vezes negada, e que é um problema recorrente na história da humanidade. Aguardem o próximo vídeo.